Então, bom dia, meninas. Já estávamos aqui num papinho pré, pré-prática. Então, a gente vai seguir a nossa prática, né? Hoje a gente vai iniciar com as preces. A gente se coloca dentro da mandala de sabedoria. E a gente vai focar hoje a prática que a gente focou na terça-feira, que é reconhecendo as causas do sofrimento, tá? Então, a gente está seguindo as quatro contemplações das quatro nobres verdades. Então, a gente vai seguir agora a segunda nobre contemplação de como é na prática a gente praticar, reconhecer as causas do sofrimento. Então, a gente, na última sexta, a gente viu como a gente contempla a raiz do sofrimento, que é a ignorância que gera apegos e aversões às nossas experiências. E agora a gente vai mais fundo um pouquinho, a causa, né? O que é que nos realmente o que é que nos faz arrastar e reagir às circunstâncias, né, do jeito que a gente reage diante das coisas. Então a gente vai olhar para o nosso movimento das nossas emoções, assim. É uma coisa mais sutil que a gente não está acostumada, né? O convite é esse, é a gente olhar para as aflições da mente, né, diretamente em nós, assim, enquanto uma experiência direta. Então tá bom, queridas, vamos lá? Eu vou fechar aqui os áudios, os microfones e vou compartilhar. Share. Então, queridas, a gente começa nosso encontro trazendo a consciência para o momento presente, soltando as preocupações, deixando a consciência iluminar o nosso corpo agora, e a nossa respiração, para nós ancorarmos a nossa consciência no momento presente a partir do nosso corpo, da nossa respiração. E agora a gente vai se conectar com a nossa intenção, com a nossa motivação, que é com o que move a nossa mente, para a gente estar aqui agora. A gente começa, a gente começa olhando o contexto em que nós estamos, reconhecendo, né, com essa imagem de Guru Rinpoche, reconhecendo, na verdade, que nós estamos na presença de uma sabedoria viva, que aí é representada pelos nossos mestres, pelo Dharma, em todas as formas, livros, vídeos. Então, essa sabedoria está presente, está viva. E nessa vida, a gente foi tocada por essa sabedoria, em especial a partir dos nossos mestres, que espelham para nós essa lucidez, essa possibilidade de transformação. Então, diante de Guru Rinpoche, sentindo a presença de Guru Rinpoche nesse sentido, sentindo a presença dessa lucidez, tocando a nós e a muitos seres. Isso dentro do budismo, mas a gente pode imaginar que essa lucidez pode tomar forma de muitos outros caminhos e está tocando muitos outros seres de alguma forma, fazendo com que todos nós voltemos para casa, né? Reconhecemos a nossa verdadeira natureza. Então a gente começa lembrando, né, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Considerando a continuidade da consciência, incontáveis vidas a gente já teve. E agora, nesta vida, a gente reuniu as condições para nascer no reino humano, que dizem é o melhor para a gente praticar e atingir a liberação completa. Porque a gente não está nem no extremo da felicidade condicionada, do reino dos deuses, nem no extremo do sofrimento do reino dos infernos. A gente experimenta sofrimento e felicidade, mas num grau que ela rapidamente se transforma e aí a gente pode ver exatamente essa flutuação. Então a gente começa se alegrando com a nossa vida humana preciosa, o fato da gente
estar nesse corpo, com essa inteligência, com essas capacidades, e em especial o fato de a gente ter encontrado um Dharma genuíno, ter encontrado com as três joias nesta vida. O Buda, que é a lucidez, o Dharma, que é o caminho, o remédio, os ensinamentos, e a Sangha, que nos ajuda nesse processo, nossos companheiros, em especial os nossos lamas. Mas aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então a gente dá conta da natureza dos fenômenos. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente já viu, agora nós temos um corpo, na idade que nós temos, mas já, nosso corpo já se transformou completamente, desde as células iniciais no ventre da nossa mãe até a infância, né? Depois a juventude, agora nós estamos nessa idade. Então, todos os fenômenos são assim, estão em constante transformação. Então, a gente se dá conta da impermanência e de quão aberto a gente precisa estar para acolher todas as circunstâncias e aproveitar cada uma como prática. E assim a gente simplifica a nossa vida, a gente não perde tempo e se prepara para o momento da nossa morte, o momento da dissolução desse corpo, para que a nossa consciência que continua possa seguir esse processo de forma mais lúcida. Mas aí a gente lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Nós estamos sujeitos à lei do karma, à lei de causa e efeito, implicando que tudo está interligado, o universo, o ambiente, o nosso comportamento e a nossa mente, está tudo interligado. Então tem uma rede de conexão infinita, profunda, que a gente não consegue acessar e por isso os fenômenos e as circunstâncias estão sempre mudando, surgindo. Então a gente cuida de purificar, né, a nossa ação, cuida disso, de estar atento ao que a gente faz com o corpo, com a nossa fala e a nossa mente, para que a gente não se enrede de forma negativa, que nos afaste do caminho, nessa rede de causa, de interdependência, de causas e condições. Então a gente cuida das nossas ações, em corpo, em fala e em mente. Por fim, a gente cada vez mais vai penetrar realmente na compreensão da raiz do sofrimento, que é compreendendo a natureza do sofrimento, como a gente agora vai fazer um pouco aqui, né? A gente vai ver que o sofrimento, na verdade, ele tem uma camada muito sutil que a gente não reconhece. A gente reconhece facilmente o sofrimento do sofrimento, que é a dor, o desconforto, mas a gente experimenta o sofrimento da mudança quando as nossas situações que a gente estava se apoiando, tomando refúgio, elas se transformam. E porque as coisas são assim, permanentes, então não adianta a gente colocar a nossa fonte de refúgio nas coisas externas, fora de nós, fora da nossa própria mente. E a gente vê então que é a partir da nossa própria mente que surge toda essa rede de sofrimentos. A partir do não reconhecimento da verdadeira natureza da nossa mente. E faz com que a gente opere com dualidade. Nossa experiência se divide em um sujeito e um objeto, em um eu e um mundo, eu e outros seres. E a partir daí surgem as aflições mentais, as ações não virtuosas, e aí o sofrimento. Então, a gente se colocando com essa reflexão, abertos realmente para transformar nossas vidas, a gente então aspira, né, que ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, possa nós encontrarmos realmente o nosso refúgio genuíno, que agora para nós está representado pelas três joias: Buda, lucidez, o Dharma, os ensinamentos, o remédio, as práticas, né? E a Sangha, que é aqueles que vão nos ajudar nesse processo, vamos
em especial os nossos mestres. Então a gente, com essa reflexão, a gente então renova o nosso voto de refúgio nesse caminho genuíno, de transformação genuína, e nosso voto de Bodhisattva, porque a gente vai fazer isso não só para nós, mas porque a gente tem esse mesmo potencial, todos os seres também têm. Então, nossos amigos, parentes, filhos, todas as pessoas do planeta, todos os seres que têm uma mente têm essa possibilidade. Então, a gente vai fazer isso para que a gente possa realmente ser útil como os nossos mestres estão sendo conosco, para todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, que são generosidade, ética, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, que através então dessas práticas possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardudani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penchir sangye druparsho Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardudani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penchir sangye druparsho. Com essa reflexão dos 4 pensamentos e com realmente a renovação do nosso voto de bodhicitta, né, e de refúgio, é fácil então a gente se conectar com essas aspirações elevadas, as bodhicitta da aspiração, são as quatro incomensuráveis. A gente então a gente deseja, né, que nós e todos os seres tenham a felicidade e suas causas, felicidade genuína e suas causas. Que nós e todos os seres sejamos livres do sofrimento e de suas causas. Que nós nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime que é livre do sofrimento. Que a gente possa permanecer em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Uma mente que tem realmente paz. Então, com essa aspiração em mente, no nosso coração, a gente então evoca as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, para que todos os nossos obstáculos possam ser removidos, que essa prática de hoje possa realmente nos ajudar, que a gente possa cada vez mais penetrar na compreensão e na realização desses ensinamentos que nos ajudam realmente a transformar as nossas mentes. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche com a peça das 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenhu gi no jansang pema ge sadon pola yatsen cho gi nyudrunye pema jone je sudra kurdu kandro mampeko ke ki je sudadru ki jengelopchi Shiksu so Guru Pema Siji Hum Hum Orgen Yugi no Jansam Pema Gesa Dom Pola Yatsen Chogi Nyodrunye Pema June J Sudram Kurdu Kandro Mampekor Kiki J Sudadru Ki
Jingue Lobche Jesus So Guru Pema Sidi Rum. Com o nosso coração aquecido, com a nossa crescente confiança nesse caminho, na nossa própria prática. Então a gente se abre para receber as bênçãos diretamente no nosso coração. As bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, diretamente no nosso coração, na nossa mente e coração. Então alegremente, pode imaginar que alegremente Guru Rinpoche se dissolve em luz, em esfera radiante com as 5 cores de sabedoria. Essa é a natureza insubstancial dessa dimensão mais profunda de lucidez. Então, o Guru Rinpoche vem para o topo da nossa cabeça, da cabeça de todos os seres, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. E a gente se deixa abençoar pelo reconhecimento de que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Que a gente possa repousar nessa confiança, reconhecer que a nossa consciência já é, como o Lama Alan coloca, é um raio de luz da própria consciência primordial. Não é igual agora, mas também não é diferente. A gente repousa aí, reconhecendo a nossa consciência, deixando que ela seja permeada por as bênçãos de reconhecer a inseparabilidade da nossa consciência com a mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas, num nível mais profundo, realmente de todos os seres. Então, repousando aí, a gente vai começar a nossa prática. A nossa prática de hoje, a gente vai tentar ver os 3 venenos: ignorância, desejo e aversão, né? Desejo, apego e aversão. Eles nos mantêm presos em ciclos que perpetuam a sensação de insatisfação, de infelicidade, de incompletude. Uma sensação de que algo está sempre um pouco desconfortável, errado. Então surge uma ansiedade em nós que não nos deixa realmente repousar nesse lugar de conforto, de confiança, de reconhecer quem nós somos e todas as qualidades que já temos. Então, nessa meditação, a gente vai continuar a explorar na nossa própria prática as 4 nobres verdades. E agora, mas em especial hoje, as causas e as condições do sofrimento. Então vamos começar a sessão agora, formal, de meditação, trazendo a nossa consciência para o nosso corpo, verificando a nossa postura, alinhando, removendo as tensões, deixando o nosso corpo relaxado e quieto. A gente pode fazer uma inspiração e expiração profunda, soltando o ar estagnado.
Se achar que precisa mais, de mais uma inspiração e expiração profundas, você faz. Imaginando que a gente está soltando esses nós internos, sutis. E aí deixa então que o baixo abdômen fique ligeiramente relaxado, como um pequeno vaso, que é o que permite que as nossas energias se assentem aí, se equilibrem aí, a energia dos três canais, próximo a essa região do umbigo. E agora também faça uma pausa para deixar a sua mente se abrir e relaxar. Solte qualquer preocupação, qualquer expectativa e descanse por alguns instantes nessa consciência clara, presente, aberta. É sempre bom a gente começar a nossa prática de meditação lembrando da nossa motivação. Nunca é demais a gente lembrar da nossa motivação. E a gente pode pensar conosco mesmo. Agora eu vou praticar para me tornar ser lúcido, me tornar um Buda desperto, para que eu possa ajudar todos os seres a reconhecerem a sua verdadeira natureza, também despertarem, se tornarem Budas lúcidos. Esse é o maior presente que a gente pode oferecer para nós mesmos e para os outros. E a gente pode sentir no nosso coração e na nossa mente que esse desejo, essa aspiração, ela é sustentada pelas qualidades de bondade amorosa e compaixão que já estão presentes em nós e está presente na mente de todos os seres, que é o que nos faz buscar a felicidade e nos afastar do sofrimento. Aqui a gente está expressando essas qualidades, buscando realmente encontrar as causas do sofrimento para a gente liberar a nossa mente delas e poder ajudar os seres a fazer isso. Isso é bondade amorosa e compaixão. Então deixa então assentar essa energia que surgida dessa motivação. Por alguns instantes a gente então deixa a consciência repousar, aberta, sem tentar controlar a experiência de nenhuma forma, mas ao mesmo tempo sem se perder em distração. Repousamos aí, essa consciência clara, vívida, presente. Essa é a nossa base. Sempre checa se teu corpo está relaxado,
Se encontrar alguma tensão, solta. E repousa nessa abertura que engloba tudo, que é essa consciência presente, sempre presente, cognoscente. E é desse lugar, então, que a gente começa a nossa reflexão, nossa prática de hoje. Então, a gente reserva um momento, então, para perceber se alguma emoção está presente agora, nesse momento. Nós estamos com a nossa consciência completamente presente e aberta, como ela é. Então, ela vivencia tudo que está acontecendo ao nosso redor nesse momento. Então, mas pode ser que internamente esteja presente alguma uma sensação de dúvida, inquietação, alguma desconforto relativo a algum apego, alguma aversão, nesse momento, alguma coisa que esteja acontecendo, barulho externo, desconforto no corpo. Observa esse movimento interno de energia, essa que a gente chama de emoção, sentimento. Ele pode ser forte ou sutil, não importa. Simplesmente saiba, tente reconhecer que essa emoção está presente, que esse movimento de energia está presente, permitindo que ele seja um apoio para o reconhecimento da consciência agora na nossa prática. Se agora você não sentir também nenhuma emoção, nenhum movimento de energia, tente se lembrar de algo que aconteceu recentemente, hoje cedo, esses dias, esses últimos dias, que possa ter provocado uma reação emocional em você, com uma pessoa, no trânsito, no trabalho, algum familiar. Realmente tente se conectar com essa experiência e ver, e se tentar sentir novamente o que você sentiu naquele momento. Claro que não é a mesma coisa, mas algum movimento de energia, a lembrança traz para nós. No momento que você lembrou dessa circunstância, e dessa emoção que surgiu em você, dessa reação que surgiu em você, se no momento que você lembrou, imediatamente essa emoção, essa sensação se dissolve porque você está olhando para ela, tudo bem. Se acontecer isso, você estará automaticamente de volta ao repouso da sua própria consciência aberta. Às vezes o próprio reconhecimento já dissolve o, o movimento interno de energia, às vezes os pensamentos, né? A gente olha, eles somem. Mas se a emoção é mais intensa, aí ela realmente fica mais fácil a gente ficar com ela um pouco mais. Deixa que agora
que essa circunstância que você está lembrando, está se conectando, deixa que ela faça surgir a emoção e acolhe, simplesmente esteja presente, abrace esse movimento de energia interna, essa reatividade interna com um leve toque de consciência, simplesmente sabendo que ela está presente. E a gente não vai julgar a experiência, apenas vai reconhecer a reatividade que essa circunstância, em especial que a gente está lembrando, pode ter provocado em nós. Apenas reconhece, reconheça. E quando a gente olha assim, desse lugar, a gente pode observar como é que a gente está se relacionando com a nossa experiência. Sempre há um impulso de afastar certas experiências ou um impulso de ir em direção a outras. Tente lembrar no seu dia a dia como é que você se movimenta, como é que se relaciona com as suas experiências a partir desses impulsos, seja de rejeição, de aversão ou de atração, de apego, seja em relação a pessoas, situações, objetos, comida, seja o que for. Tente observar que quando há uma emoção surgindo, uma sensação no corpo ou qualquer outra coisa que lhe cause resistência ou aversão, surge, surge alguma, a gente sente essa emoção de alguma forma no nosso corpo. E simplesmente saiba que isso está acontecendo. Não há necessidade de tentar mudar ou consertar isso de alguma forma. Aqui a prática é simplesmente reconhecer, saber, perceber que isso está acontecendo, esse impulso está surgindo em nós. Talvez seja mais fácil a gente reconhecer os impulsos de aversão, que eles são normalmente intensos, né? Mas também há outras experiências pelas quais você pode se sentir atraído, o que deseja continuar com elas. Observe esses impulsos também, de comer determinada coisa, de buscar estar fazendo determinada atividade, querer estar com determinadas pessoas, lugares. Enquanto você observa esses impulsos e movimentos naturais da mente, veja se também você consegue se sintonizar com o efeito que eles têm em sua experiência. Tente não pensar sobre isso ou intelectualizar, mas apenas observe diretamente o que está acontecendo em sua mente, em seu corpo. Veja se consegue perceber como o impulso de, por exemplo, se proteger de algumas coisas, de pessoas, ou então de se apegar
a outras, como esses impulsos criam alguma tensão interna. Observe. E como essa tensão interna, ela perpetua essa sensação de que as coisas não estão bem na sua experiência. Dá mantém um senso de insatisfatoriedade. É um convite muito profundo para a gente olhar de forma muito profunda a nossa experiência. Olhar de dentro da nossa, percebendo a nossa energia, os movimentos da nossa energia no corpo e na nossa mente. Então deixa agora, solta um pouco agora essa investigação, deixa teu corpo e tua mente relaxarem por alguns instantes e apenas observe as ondas de tensão, às vezes sutis, às vezes intensas, que se manifestam nessa dança da nossa experiência, aqui e agora. Se conecta com teu corpo agora, com a tua mente, sente, tenta ficar consciente dessa ondas, esses movimentos de energia sutis. Enquanto você observa diretamente, se sua mente se distrair de vez em quando, isso é completamente natural. E é assim que você perceber isso, que se distraiu, saiba que você já está de volta à consciência do momento presente. É uma forma da gente, um momento de perceber que quando a gente percebe a distração, a gente já voltou, já está repousando de volta na consciência que percebe. Então, permanece aí por alguns instantes, percebendo os movimentos naturais de sua mente. E gentilmente mantenha essa pergunta: o que está acontecendo? Como é que eu estou me sentindo? Por exemplo, se agora houver algo a que você esteja resistindo, por exemplo, talvez uma dor no joelho, nas costas, na perna, ou então uma sensação de que há muita atividade de pensamentos na mente, você não consegue relaxar, repousar na quietude da consciência. Então, olhe, veja se você está surgindo essa energia de resistência, seja o que está acontecendo agora no seu corpo, seja o que está acontecendo agora na sua mente. E pergunte a si mesmo: esse desconforto, essa sensação de insatisfação com essa experiência, ela se deve à dor no corpo que eu estou sentindo, ou então os pensamentos que estão ocorrendo na mente? Ou se deve à maneira como eu estou me relacionando com essa experiência? É minha resistência ou talvez o meu desejo de experimentar outra coisa que possa estar provocando esse desconforto, essa insatisfação?
como se a gente estivesse resistindo àquela experiência, ou querendo experimentar outra coisa, diferente do que está acontecendo. Então, basta olhar de forma bem nua e crua, bem direta, para o que está acontecendo agora. Esteja consciente, presente aos movimentos de tensão, mas simplesmente reconheça. Solte qualquer julgamento. E agora, então, a gente solta, deixa de lado toda essa indagação gentil que a gente fez. Deixa os olhos relaxados. Se eles estiverem fechados, pode abrir gentilmente. Deixa o seu olhar natural e relaxado. E novamente repouse nessa consciência aberta, clara, do momento presente, acolhendo toda a tua experiência. Você não precisa se concentrar em nada em particular, nem tentar se concentrar ou controlar a mente de alguma forma. Apenas descanse naturalmente essa consciência aberta, clara, vívida e presente. Continuando repousando nessa consciência que abarca toda a nossa experiência. A gente, então, traz a atenção para o nosso momento presente aqui, libera qualquer tensão no corpo, ajusta, relaxa. Tudo bem? Para a gente fazer esse tipo de prática, eu não sei se vocês notaram agora, não sei qual foi a experiência de vocês, mas realmente o nosso corpo precisa estar muito relaxado, muito relaxado. A nossa, a nossa energia mais grosseira, né? A gente também precisa estar muito relaxada. Porque aí é quando a gente faz as práticas de respiração, né? De soltando, equilibrando as energias na expiração e deixando. É como se a gente. Quando a gente está meio tenso, a gente não faz. Né? É como se a gente entregasse, né? Aquela onda de que a gente estava segurando, né?
Então, essa é a condição básica para a gente fazer essa investigação. A gente precisa estar com o corpo relaxado e com esse senso com o controlador relaxado, certo? Porque agora a gente também não está focando no próprio controlador. E a gente vai focar seria o próximo passo. A gente olhar para quem é esse aqui, né? Porque a gente ainda tem um controlador fazendo a prática aqui ainda, um pouco, de certa forma. A gente está dizendo que o controlador relaxe, solte, mas ainda tem um controlador fazendo a prática, né? Aí, às vezes, querendo um resultado, será que eu estou fazendo certo? Será que isso? Avaliando, né? Por exemplo, né? Mas aqui o convite é a gente se abrir, né? A convite da prática passada foi só a gente reconhecer como a gente se relaciona com a experiência. Não estava olhando para esse detalhe mais sutil da nosso impulso de energia, a gente estava olhando para a experiência em si, né? Mas agora a gente não está olhando para a experiência, a gente está olhando para o que surge em nós diante de uma determinada experiência. Ou, entendeu? Ou aqui agora, como a gente estava fazendo a prática, né? Porque estava surgindo, podia estar surgindo um monte de coisa. Porque às vezes surge e a gente não está consciente delas. Esse é o ponto. As coisas estão surgindo, mas a gente não está, a consciência não está reconhecendo. Porque na hora que a gente reconhece, a chave é reconhecer. Porque na hora que a gente reconhece, o que que acontece? Tem a consciência reconhecendo algo. Então ela se separa daquilo. Quando a gente não reconhece, a consciência está fundida com aquilo. E aí foi, né? Já foi. Quando a gente vai se dar conta, tá lá na frente já. Fez o que tinha, fez não sei o que, disse não sei o que. Então, agora o reconhecimento é que é a chave. Porque aí a gente, quando reconhece, você está repousando naquilo que está reconhecendo e no que está sendo reconhecido. Então tem uma separação aí, clara. Então aí o convite é você estar sempre presente ao reconhecedor, que é a nossa consciência, né? Tá sempre. Por isso que diz assim, quando a gente olha para a emoção assim, nós estamos permitindo, ele diz aqui, que a própria emoção, ó, simplesmente saiba que a emoção está presente, permitindo que ela seja um apoio, a emoção seja um apoio para o reconhecimento da própria consciência. Que se a gente, diante de uma emoção, a gente reconhecer isso, a gente pronto, a gente tira o veneno da emoção, tira a toxicidade da emoção. Porque a toxicidade é o fundice, entendeu? A toxicidade é o fundice. Na hora que a gente começa a tá cada vez mais presente a essa luz interna, né? Essa luz que é aberta, que é um ambiente de conhecimento, que é o próprio ambiente da consciência, né? Que é essa espaçosidade luminosa. A consciência não é alguma coisa. A gente agora não sabe bem, a gente não tá confuso, a gente não sabe bem. A gente acha que a consciência está em algum lugar, tá dentro, na minha cabeça, não sei o quê, é alguma coisa, né? Mas ela é uma espaçosidade, uma dimensionalidade aberta e luminosa. Conhece, né? Ela não tem fronteiras, mas as fronteiras a gente vivencia essas fronteiras por conta da nossa. Ela está incorporada, né? Está funcionando a partir dessa configuração aqui, agora para nós, nesse corpo humano, que tem as suas. Tem a operação dos sentidos, que tem uma consciência relacionada a essa operação dos sentidos, fora a própria consciência mental, que está condicionada às nossas crenças, nossa vida, nossas experiências, né? E o fato de isso tudo estar apoiado pela sétima e oitava, a sétima consciência, que é o senso de separação, assim, o senso de eu, sutil, assim, né? Que todos os seres têm, inclusive os animais. A gente, né, tocar um animal, ou seja, né, tentando machucá-lo, seja tentando conquistá-lo, ele tem um senso de eu. Ele responde, né? Então a gente vive com esse senso de eu, é uma coisa muito sutil, está instalado em nós. A gente já surge com esse senso, assim. Aí depois a gente, na aculturação, né, a gente reforça isso, a partir daí, além de um senso de eu, a gente cria as identidades, né? E humana, mulher, isso, que pensa isso, que apoia isso, que. Então a gente, cada vez mais, a gente se encastela, né? Assim, né? E aí agora a gente está sendo convidada a abrir a nossa experiência e chegar na base, né? É um pouco isso, assim.
Então, é um trabalho que a gente não está acostumado a fazer e pode ser muito desconfortável, assim. Muito desconfortável. Agora a gente não quer olhar, a gente quer resolver as coisas. A gente quer olhar para as coisas e resolver as coisas. A gente não quer olhar para aquele que está dando significado às coisas e como está se relacionando com as coisas. A gente quer controlar as circunstâncias, as pessoas, e não ver como é que a gente está se relacionando. Porque, na verdade, as coisas não existem. Nem esse eu aqui é uma coisa sólida, que não está em constante mudança, nem as coisas também, nem as outras pessoas também. Mas a gente fixa, né? Julgamentos, fulano é isso, essa situação aqui, nananã, a gente fixa. Aí quando a gente fixa lá, a gente está fixando aqui também. É mão dupla. Aí o convite é a gente se abrir para a experiência, é como se tornar curioso, ver a magia que está acontecendo a cada instante, né? Com a nossa experiência. A gente está criando a nossa experiência a cada instante, tendo a possibilidade de fazer completamente diferente. Oi, Viviane. Não é fácil, não, gente. Não é fácil, porque a gente está completamente Sim. condicionado, embarcado dentro das nossas. Oi. Fundida. É. Aham. Não, eu já fiz. Ai, foi ótimo hoje, assim, para reconhecer. Mas eu já fiz uma meditação, assim, que era aquela do procurar e não encontrar, né? Sim. Primeiro localizar o que exatamente assim como tu fizeste, e depois que localizou aquela emoção, né? Aquele apego, aquela aversão, então, se eu tô sentindo é porque tá ali, né? Se tá ali, eu vou achar. Uhum, Então, eu vou procurar, tá no uhum, corpo, tá no coração, uhum. tá no estômago, apertado, tá na garganta. E aí eu fiz algumas vezes e é impressionante. Aquilo estava super vivo e daqui a pouco, É. E é legal a gente poder ter porque essa não acha, prática, né? a gente ter essa prática no momento que a gente tivesse realmente. Aqui foi é um laboratório, aí às vezes não vem, não tem. Trazer a Sim. lembrança. O bom é que a gente se familiarize com essa prática e se abra para colocar, para estar presente, para poder, quando acontecer, de fato, mesmo assim, real, no caso vivo, né, pulsando na nossa interação, né? E a gente possa poder fazer essa prática, né? Reconhecer, né? Ou então trazer rapidamente, ela tá mais, deixar ela mais viva para quando a gente se recolher na nossa prática formal, no nosso cantinho, aquilo tá podendo estar mais vivo e a gente poder olhar de forma melhor, mais clara, né? Para quando diante da Uhum. circunstância a gente já vê ela de forma diferente, já desarmar esse gatilho, né, que entra em cena, né? Uhum. Mas essa é a É, mesma é, prática, a é um mesma tipo de ideia? prática, é a mesma ideia, é a mesma ideia, né? É a Tá. mesma ideia. Aham. Aqui a gente está sendo convidado apenas a reconhecer, sem julgamento, reconhecer que tem. Como é que a gente Sim. antes da gente fazer qualquer coisa, dizer qualquer coisa, tem um impulso que aí vai movimentar a nossa mente, vai movimentar a nossa ação, vai fazer com que a gente tome decisões. Mas a gente está sendo convidado a olhar esse impulso, só reconhecer, né? E E já é uma. geralmente quando é alguma coisa do lado de uma emoção perturbadora, né? Porque quando não Sim, é uma emoção perturbadora, também a gente vai agir por energia, né? sim. Assim, Aí tem o grupo que está ligado à aversão e o grupo que está ligado a apego. Carência, aquisitividade, né? Aquilo que a gente quer manter, aquilo que a gente não quer Uhum. separar. Então, são dois tipos, né? Que a gente não consegue cortar o vínculo com aquilo, né? A gente fica dependente daquilo. Então, são dois vínculos, coisa que a gente não quer e coisa que a gente quer. Então, são dois, que é os dois animais, né? O galho e a cobra. Mas eles só se sustentam por conta do fato de a gente estar fundido, que é a ignorância, né? Então, a sabedoria é você reconhecer a base, a consciência sempre presente, que está criando, dando significado à experiência. Então, se aproximar da sabedoria, né? No insight mesmo, da sabedoria. E de reconhecer que tudo, esse eu. Aí a gente vai olhar depois para a próxima, é olhar para esse eu também. Esse eu que está tendo aquela experiência, né? Agora a gente olhou para a emoção, né?
o impulso que movimenta, mas agora a gente vai olhar para os aspectos mais profundos do movimento, que é o que sustenta, na verdade, a confusão, né? É o senso de, o autocentramento, né? Então vamos dar uma olhadinha só na instrução de para a vida diária, só para a gente rever, vai ficar gravado aqui. Deixa eu achar aqui, compartilhar. Que é um pouco isso, né? Então ele lembra, explorando essa meditação, então, na vida diária. Ele diz: nossos dias são repletos de momentos em que sentimos resistência ou atração. Esses dois grupos, né? É um movimento de ou um movimento de querer, né? Então a gente está sempre sob. Aí a gente começa a perceber, agora a gente tenta ver se a gente pode estabelecer essa intenção de perceber, de estar mais presente, né? Esses movimentos de energia, eles têm uma certa tensão no nosso corpo. É uma coisa sutil ainda. Isso é que faz movimentar a nossa mente, e aí surgem as ideias, pensamentos, os padrões. Só o impulso já ele alimenta os padrões habituais de pensamentos, né? E aí é a nossa reação de corpo, né? As nossas escolhas. Então ele diz: então, os nossos dias estão repletos de momentos em que sentimos resistência ou atração. Situações das quais queremos nos afastar ou nas quais queremos nos envolver. Em vez de sermos guiados por nossos instintos e reações emocionais, podemos usar esses momentos em que a gente reconhece, né, essa atração ou resistência, para reconhecer a consciência subjacente de nossa experiência. Então, agora o convite é para a gente estar presente e saber que está presente naquela experiência. Então, é uma chave, assim, que é muito poderosa. Então, dessa forma, o apego e a aversão que experimentamos em nosso cotidiano, em vez de serem vivenciados como obstáculos à nossa vida, podem se tornar fontes de lembrança e reconexão com a consciência, né, da nossa mente, com a base da nossa mente, que é a consciência. Então, reserve um momento para refletir sobre quando você pretende se envolver na prática. Ou seja, pense se você está disposta a fazer essa prática, né, no seu dia. Então, para essa prática, pode ser difícil escolher um horário ou local específico, porque você não sabe quando vai surgir a coisa, né? Os impulsos. Então, em vez disso, em vez de escolher, não, hoje eu vou praticar no trabalho, ou eu vou praticar tal, não. Em vez disso, todas as manhãs, por exemplo, durante essa semana, estabeleça a intenção de se lembrar de praticar quando estiver sentindo apego ou aversão. Só se lembrar. Não, hoje eu quero estar presente, eu quero saber, né? Eu quero estar consciente do impulso de apego ou aversão, né? De resistência ou atração que surgiu hoje no dia. Imagine, você pode já de manhã cedinho, quando você fizer essa intenção, você já pode imaginar certas situações que possam surgir durante aquele dia e que possam desencadear em você essas reações. E repita silenciosamente uma frase como: sempre que o apego ou a aversão surgirem hoje, deixarei que eles sejam um lembrete para descansar em consciência. Você pode repetir essa frase várias vezes em sua mente. É como se você tivesse. Não, aqui você está estabelecendo a intenção de praticar, que é o primeiro passo. Se você não estabelecer a intenção de praticar, é mais difícil você estar presente, né? Então, a primeira coisa do dia é você estabelecer a intenção de praticar. Então, você faz essa aspiração sempre que hoje, no dia de hoje, sempre que alguma situação, né, em que, né, surgir apego ou aversão, eu então vou deixar que eles sejam o lembrete. Não vou achar isso, ai, porque está surgindo de novo para mim, me julgar. Não, deixe que eles sejam um lembrete para descansar em consciência. Tipo assim, né? Olha, tá surgindo, né? E aí repousa ali nesse reconhecimento. Você pode repetir essa frase várias vezes em sua mente para se lembrar, para estabelecer realmente essa intenção, esse impulso. Aí ele diz: a prática em si mesmo. Então, a primeira coisa é estabelecer a intenção de praticar. Agora, a prática em si, sempre.
a prática em si, sempre que surgir, para a prática em si, desculpa, sempre que surgir uma situação naquele dia que desencadeie uma experiência de resistência ou de atração, né, em você, use essa resistência como um lembrete para se conectar com a consciência. Estou, olha, está surgindo a resistência. Uau! Claro, que aquele momento ali, talvez você, situações que você precisa responder imediatamente é mais difícil, mas situações em que você pode parar um instante e perceber aquilo, é um instante. É uma percepção instantânea, não precisa ser nada demorado. Percebeu, né? Pronto. Aquilo ali já foi uma semente de reconhecimento. Maravilha. E aí pode dar aquele espaço para a gente realmente poder estar presente na situação e fazer diferente, né? Por exemplo. Porque senão a gente já embarca, né? Colado com a reatividade, a gente já embarca, né? Então aqui a prática é só isso. Simplesmente abrace aquela aquele movimento de energia que pode ser de resistência ou de atração, né? Abrace esse momento com consciência e deixe-a permanecer. Fique ali um pouquinho ali, um instante, 2, 3 segundos, tá ótimo. Porque isso é muito fugaz também. Então, você pode se perguntar: é a situação em si ou é a minha resistência à situação que cria sofrimento aqui? Você pode se deparar com uma circunstância que é corrente, por exemplo, no trânsito. Tem gente que no trânsito, né, se desestabiliza o tempo inteiro, que está o tempo todo reagindo e não percebe que está, né, que quem está fazendo isso é um impulso habitual de resistência ali, seja de deixar um outro passar na frente, seja de não. Se você ficar consciente do impulso e naquele momento você ficar ali, veja que é a resistência à situação que cria um sofrimento. É isso, né? Olhe, né? Tente não pensar ou intelectualizar essa pergunta, mas simplesmente veja como você a vivencia. Depois de alguns instantes, descanse novamente na consciência pelo tempo que ela permanecer naturalmente. Só reconheceu, pronto, aí fica ali nesse espaço mais amplo da consciência, né, que reconhece essa experiência, né, essa pessoa aqui, esse senso de eu sentindo aquilo, repousa ali. Aí segue, né? Você pode repetir as mesmas etapas acima quando estiver vivenciando uma situação que desperte uma experiência de atração. Que ele falou daí da resistência, né? Da atração, né, na sua experiência. E no final do dia, reserve um momento para refletir sobre como a sua prática, como foi a sua prática, e estabeleça a intenção de continuar no dia seguinte. Para a gente estabelecer um fluxo de intenção aí, né? De lembrança, né? Para que a gente possa praticar. A gente não, sabe como é que é? Soltar e aí só embarcar na nossa experiência. Não, a gente manter esse senso de alerta, né? Assim, de presença. Pronto, aí esse é o processo, né? A gente vai acumular, a gente vai se familiarizar. Meditação é isso, é familiarização, né? A gente vai se familiarizar com estar consciente do que está acontecendo, principalmente internamente. Ele está aqui, mas aqui é o movimento de energia, aí, o impulso, né? E que aí o movimento de energia imediatamente já movimenta a nossa mente. Pensava, já vem julgamento, pensamento, blá, blá, blá. Mas ele está convidando a gente a entrar em contato com esse movimento de energia, que é sutil, né? Primeiro, né? E aí a gente depois tentar ver como é que a gente se coloca diante das situações. Agora, só perceber e se descolar da experiência, reconhecendo, né? Que não é fácil. Agora pode ser uma coisa assim, muito fora do, né? Mas não, a gente vai vendo, se colocando aberto para perceber, para estar presente, que a gente vai, uau, fazer a coisa acontecer. E quanto mais a Loli, gente, faz acontecer no dia a dia, assim, mais quando a gente sentar, questões vão surgir claramente, assim. E é como se a gente estivesse tirando as coisas debaixo do tapete, assim, um pouco. E a gente vai conseguir ver coisas que a gente não. Eita, estava ali guardada. E é uma camada mais grosseira, fica mais evidente. Aí uma outra camada mais sutil começa a aparecer. Outra camada mais sutil começa a aparecer. É devagarzinho, assim, né? Oi, Emília. eu entendi nessa meditação que, perceber a energia que surge em nós,
nas nossas respostas, é, facilita a gente até a reconhecer os traumas. Sim, Porque as primeiras respostas que a gente teve, as respostas atuais, elas têm, acho que uma âncora lá um atrás, condicionamento, exatamente. sim, uma criança viveu uma situação e ela teve que responder, carência, É. abandono, Aham. muita raiva, né? Então, assim, isso segue na inconsciência até 70 É, anos de idade, é. não é? Então, E assim, segue para outras vidas, inclusive. essa postura do observador simplesmente percebendo que é totalmente imparcial, Isso. é vendo a coisa fora, né, distante É dessa realidade, se descolando, vamos chamar assim. e dessa certeza disso. É uma sensação de liberdade tão grande assim. É. Poxa, isso não existe! Isso sou eu que agarrei como Aham, verdade, aham. baseado no passado, assim, ufa, lá atrás. É. Eu achei, assim, fantástica essa É meditação, por isso que diz assim, um pouco assim, é liberação, né? Liberação, que é realmente é um soltar, é um descolar, né? essa sensação Ah, com que certeza. Aí o Lama disse, a prática é isso, o processo de purificação, essa cura dessas, de todos esses processos todos que vão surgir. E tem coisas que estão muito inconscientes, e você muito debaixo do falou nosso tapete, assim. para a gente ter essa prática de dizer, eu vou me lembrar disso. Antes de você ler, na hora que eu estava assim, poxa, eu tenho que me lembrar disso o dia inteiro. Essa é a intenção, porque, na verdade, quando a gente descobre o processo de aprisionamento, a gente vai o quê? Agora, cruzar os braços e deixar a coisa rolar? Não, a gente vai querer iluminar esse processo, né? Então é natural. Então que a gente cultive essa intenção de querer, que isso é importante, né? Entendeu? Renove, cultive essa intenção de querer, porque também é facilmente a gente é arrastado pelas coisas da vida e esquece, a gente daqui a pouco passou um mês, a gente nem praticou mais, por exemplo, né? Então é um pouco isso assim. E praticar não é só praticar formalmente, mas instalar essa atitude de estar presente, né? Diante das nossas circunstâncias, né? Que é o melhor lugar para a gente praticar é no momento que está acontecendo, né? Esse é o melhor momento, porque está vivo aquele negócio ali. Mas tem coisas que a gente vai conseguir olhar, mas tem coisas que a gente vai embarcar, mas só depois de lembrar, que passar e a gente parar um pouquinho e refletir. Uau! Que aí tá mais. É como se fosse trazer para a prática formal. Lembre de uma coisa que aconteceu. Pode ser que seja logo imediatamente depois. Aí você não precisa nem estar sentado na meditação. Uau, olha como foi que eu me arrastei. Olha, a pessoa só fez isso, aquilo, e eu imediatamente já travei. Tanana. Só reconhecer isso logo depois já é também um processo importante. Tá entendendo? Mesmo depois que a gente já foi arrastado. Isso é importante. Aí isso vai trazendo a gente cada vez mais para estar atento, né? Para estar presente, né? É um cultivo. Que agora a gente está em incontáveis vidas e incontáveis anos nessa vida, a gente viveu o tempo inteiro afastado desse reconhecimento. Só reforçando, reforçando, reforçando. Então, a gente tem uma resistência a fazer esse tipo de prática, naturalmente. Aí olha para essa resistência, ilumina essa resistência, simplesmente e deixa. Pronto. Pois tá bom, querido. Vamos fazer a dedicação, porque já estamos aqui no nosso horário. Ai, ai. Vamos lá pegar aqui. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte, ou seja, diante de qualquer circunstância nesse oceano do samsara, possa eu me liberar, liberar minha mente e liberar os seres, né? Porque se a gente não consegue liberar nossa mente, é difícil a gente ajudar os outros, né? Aí vamos fazer a aspiração para a gente
para te conseguir, durante esse processo de liberação, né, de compreensão profunda da nossa verdadeira natureza, que a gente possa, durante esse caminho, praticar as 6 perfeições, né? Que é o caminho do Bodhisattva. Então, que eu seja generosa, que eu possa cultivar a integridade e o respeito, que eu possa ser paciente e ver claramente o sofrimento dos outros, que eu possa ser enérgica, firme e dedicada de todo o coração, que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos, para poder servir com compaixão a todos os seres, e isso começa com a nossa própria mente, fazendo isso para com a nossa própria mente, acolher, né, nossa própria mente, que eu possa nutrir a sabedoria, o insight, né, a compreensão clara, e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. Então, vamos fazer a presta dedicação a todos os lamas, que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Dharmakaya, a consciência primordial, Rigpa, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi, Nilduda, Orgin Lama, Drugyune, Droa Tikya Malupa, Dei Salagopar, Shum. Pelo menos que a gente possa aspirar isso, né, para nós e para todos os seres, que a gente possa realmente encontrar a nossa verdadeira natureza nesta vida. Tá bom, queridas? Então, bom dia para vocês, boa prática. Obrigado, Obrigada. Flori. Até breve. Obrigada, Flor. Flor, se der, tu manda o PDF para nós. Para quem pedir, eu mando. Tá, Eu tô pedindo, tá bom. Eu Beleza. por quero favor. também. Tá, Lúcia. Obrigada. Se eu esquecer, me cobra. Tá bom. Tá. Tá bom. Aham. Tchau. Tchau, Beijo, menina. tchau.